Apocalipse capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra, Senhor, por este texto tão bonito, tão majestoso, tão misterioso, ó Pai, tão cheio de símbolos, ó Deus. Mas, por outro lado, ó Deus, nós precisamos correr para a Tua palavra para poder entender e discernir o que este texto, o que esta passagem diz, assim como o livro de Apocalipse como um todo, Senhor. Porque não é um livro de ficção, que muitas pessoas vêm para o livro de Apocalipse, ó Pai, com um propósito errado. Igualam o livro de Apocalipse a um livro de ficção, a um filme futurista, de ficção científica. No entanto, nós estamos diante da revelação de Jesus Cristo para nós, para a igreja ao longo da história e também para o futuro que nos aguarda. Por isso eu peço a tua graça, ó Deus, para que com temor, com humildade, ó Deus, o Senhor possa, ó Deus, nos guiar nesta passagem, ó Deus, e trazer para nós o alimento que nós necessitamos aqui, Pai. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Imagine diante de vocês um trono celestial de glória, rodeado de glória, majestade e santidade que não sequer pode se descrever. Essa é a cena que o apóstolo João descreve em Apocalipse capítulo 4. Uma visão que nos transporta ao coração da adoração celestial no céu. Neste capítulo vemos a santidade de Deus exaltada, a soberania de Cristo estabelecida e a resposta da adoração que todos devemos prestar a Deus e a Jesus diante da sua santidade. Nós vimos 3 atributos de Deus até aqui, muito importantes, que vão servir de pano de fundo para esse, irmãos. A onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença. Os irmãos se recordam o que significa cada um deles? A onipotência significa que Deus é o todo-poderoso. Ninguém tem poder igual a Ele. O poder dele é infinito. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas ao mesmo tempo, exaustivamente. E terceiro, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e eternamente. Então são 3 atributos, irmãos, que distanciam Deus das suas criaturas completamente. Porque nenhuma outra criatura de Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E tendo isso em mente, irmãos, nós vamos apontar hoje, por meio da palavra, para a santidade de Deus. E hoje nós vamos explorar como que a santidade se manifesta e exige uma resposta de adoração reverente. Quando a gente pensa na santidade de Deus, a primeira palavra que salta aqui para os nossos ouvidos é a adoração. E o que é adoração? É reconhecer o valor de Deus. Se nós, irmãos, não aprendermos a reconhecer o valor de Deus, nós nunca vamos adorar a Deus. A pessoa só aprende a adorar a Deus quando ela começa a reconhecer que Deus é diferente. Você não pode comparar a Deus. E a palavra vai guiar os nossos corações e as nossas mentes para adorar a Deus, olhando para os seus atributos, para a sua santidade, para a sua glória, que não se compara com nenhuma outra coisa que Deus tenha criado. A verdadeira adoração envolve entrega total. Pedro nos lembra
sede santos em toda a vossa maneira de viver. Você tem rendido sua vida, dons e talentos ao Senhor para o adorar? Nós já falamos aqui na igreja, de uma maneira mais simples, que adoração é o que, irmãos? Serviço. Um serviço que você faz a Deus. Você lá no teu trabalho, você presta um serviço para um patrão, geralmente exclusivo. Você vai passar 8 horas prestando serviços para uma pessoa, para uma empresa. Você presta um serviço todo dia e vai para um determinado lugar, naquela empresa, naquele local, porque você sabe quem é o teu patrão. Nós recebemos de Deus a ordem de adorá-lo. E nós fazemos isso, irmãos, se entregando a Ele em serviço. Adoração, irmãos, é importante já explicar isso agora aqui no começo. A gente tem na nossa mentalidade, na nossa imaginação, a ideia de que adoração são coisas que você faz, por exemplo, só quando você está no culto, cantando, lendo a Bíblia, ou em momentos de oração. Certamente isso é adoração. Mas, irmãos, o crente, ele aprende à luz da Bíblia que tudo que ele faz para Deus deve ser um ato de adoração. Quando você está lavando a tua roupa, quando você está lá batendo uma massa lá no teu serviço, você é um pedreiro, você está colhendo, você está plantando, está passando veneno lá na lavoura, está jogando bola, está fazendo qualquer coisa, você vai buscar, enquanto crente, fazer isso em um ato de adoração a Deus. E nós temos aqui para poder, irmãos, entender que a adoração a Deus, que o serviço a Deus, se faz num contexto, irmãos, onde nós estamos tendo uma visão correta de quem é Deus. Então nós temos aqui o apóstolo João, que estava lá numa ilha, velhinho já, o apóstolo João, foi levado lá para passar os seus últimos dias preso numa ilha, na ilha de Patmos. Então ele tem essa visão de Jesus Cristo para o povo de Deus, para o futuro, para o que iria acontecer na história e no futuro que aguardava a igreja. Então o texto, o primeiro versículo, vai dizer assim, o versículo 1 do capítulo 4, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Esse versículo, no capítulo 4, marca uma transição no Apocalipse. O Apocalipse é dividido em três fases envolvendo o tempo. Ele vai começar no passado, ele vai tocar o presente da igreja, a história, e também vai descrever o futuro que aguarda a igreja. Por isso que nós temos aqui, meus irmãos, o apóstolo João dizendo sobre a visão que ele teve. O mensageiro que traz essa mensagem sobre a visão diz, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A visão começa com uma porta aberta no céu. Sabe o que significa? Que a porta, se você vai numa casa que não é tua, imagine isso. Quem que vai abrir a porta? É você do lado de fora ou a pessoa do lado de dentro para você entrar? Quem está do lado de dentro é que vai te convidar para que você possa entrar por esta porta. Só que essa é uma porta estranha, porque a porta que João vê é uma porta que ele tem que subir por ela. Ele tem que entrar por ela, subindo por ela. Então é claramente, irmãos, de uma maneira muito simples, o Apocalipse, às vezes, as pessoas acabam, desculpa o termo, irmãos, acabam viajando na maionese. E procuram querer transformar o livro do Apocalipse num livro de ficção científica, futurista. No entanto, o que João quer trazer, irmãos, são palavras de consolação e discernimento para nós. Enquanto estamos aqui vendo o Apocalipse se descortinar e acontecer diante dos nossos olhos. Quando João vê essa porta aberta diante dele, então é um claro convite que Deus, embora sendo infinito em santidade e justiça, de maneira que essa porta deveria ficar trancada eternamente diante da sua santidade, considerando que somos pecadores. No entanto, Deus tem a iniciativa de fazer o quê? Abrir a porta. Ele abre a porta. João é convidado a subir e contemplar a revelação divina. Isso aponta para a obra
redentora de Cristo, que nos concede acesso ao Pai. O texto diz: a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Então, nós temos aqui, irmãos, claramente podemos interpretar essa passagem apontando para a obra de Jesus Cristo. Nós conseguiríamos entrar por esta porta se alguém que veio aqui nesta terra não tivesse dito: eu sou a porta. Não poderíamos, meus irmãos. Nós só podemos ter acesso a essa porta, e essa porta só vai ser aberta para o lado de dentro porque alguém te convidou a entrar por ela. E esse alguém que te convida a entrar por ela, irmãos, esteve aqui nesse mundo para morrer em nosso lugar. Outro ser, outra pessoa, por mais importante que talvez seja aos olhos dos homens, não tem o poder de te convidar para entrar nessa porta. Somente Jesus Cristo. Por isso que em João 10, o próprio apóstolo João escreve no Evangelho de João, escrevendo as palavras de Jesus: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus convida os homens a entrarem por esta porta, que é Ele mesmo. E enquanto nós estamos neste mundo, irmãos, você tem essa voz como de trombeta, falando com você também, como falou com João. Porque a voz que fala como um som de trombeta aos ouvidos do apóstolo João era o Senhor Jesus. No entanto, Jesus não fala só para o apóstolo João, ele também fala para cada um de nós. Ele proclama aos teus ouvidos e te convoca a entrar por esta mesma porta, a ver e contemplar esta mesma porta que ele vê. É uma porta que está nos céus. É uma porta que, enquanto esteve aqui na terra, se fez carne, mas logo em seguida subiu aos céus, irmãos. E nós temos esse grande convite dado a nós. Hebreus 10, 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele nos convoca a entrar pelo santuário. Mas de que forma? Pelo sangue dele. Pelo sangue que ele derramou no lugar dos pecadores. Pelo sangue de Cristo, irmãos, nós podemos cruzar os portais celestes. Nós temos a esperança de habitar com Deus, porque Jesus cruzou esse caminho, irmãos, quando ele morre por nós. Esse é o novo e vivo caminho que ele nos consagrou. A porta também é um convite à comunhão com Deus e à contemplação da sua glória. Irmãos, nós estamos aqui já na terra e o crente, ele recebe um gostinho do céu. Alguns churrasqueiros não gostam daquele tira-gosto que é servido antes do churrasco, né? Porque diz que o tira-gosto vai tirar o gosto mesmo do almoço, a pessoa não vai querer comer depois, né? No entanto, irmãos, enquanto nós estamos aqui, irmãos, sedentos, nós precisamos do tira-gosto, o antegosto do céu. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, hoje? O que nós, como crentes, somos chamados a fazer, por exemplo, no dia do Senhor? A deixar os nossos afazeres, em regra tem as suas exceções quando temos alguma necessidade urgente de trabalho ou saúde, mas em regra somos chamados a deixar as nossas inquietações, os nossos afazeres, para nos reunirmos na adoração coletiva. Para que, irmãos? Para termos um gostinho do céu, para você ter um gostinho do que vai acontecer no céu, para que você possa ouvir a palavra, você possa cantar em adoração a Deus. Mas isso, é lógico, também envolve toda a nossa vida e todo o nosso serviço de adoração a Deus. No entanto, é só um tira-gosto, porque o prato principal será servido depois que você cruzar esses portais eternos. Mas enquanto você está aqui, irmão, você já tem um gostinho, porque aquele que te convida, irmãos, te convida com glória. Ele te convida, irmãos, com grandes sinais da sua misericórdia, com grandes demonstrações do seu amor por você. Você estava lá, entrou pela porta do mundo e ali você estava, usufruindo de mentiras e ilusões. No entanto, Jesus te chamou para ouvir o Evangelho e tem te mostrado, se você é um cristão,
Ele tem te mostrado a grandeza do que é servir a Deus. O quanto, irmãos, as coisas de Deus são incomparáveis com as coisas do mundo. O crente não se reúne, por exemplo, no domingo, porque ele quer cumprir uma mera obrigação religiosa, como se ouve por aí. O crente, ele deseja adorar a Deus junto com outros irmãos. Ele deseja ter comunhão com Deus, porque, irmãos, ele está com sede, ele está caminhando para a glória. Eu estava vendo um testemunho, vendo um videozinho de um senhor com um câncer terminal, e ele estava com seu violão cantando. Ele tinha, não era dias, ele tinha poucas horas de vida. E o que ele estava fazendo? Cantando com seu violãozinho sentado ao lado da cama. Enquanto a médica que vê aquela cena está ali chorando, profundamente chorando, emocionada, porque não é a reação apropriada de uma pessoa diante de uma situação tão dolorosa. Mas aquele homem estava cantando ao Senhor. Por que essa pessoa tinha, irmãos, esse desejo de cantar nas últimas horas? Porque com certeza foi a maneira como ele viveu aqui na terra, buscando se aproximar do céu enquanto ele está aqui. O crente tem esse desejo, irmãos. Ele está sendo preparado para morar no céu. Por isso que nós vemos as figuras bíblicas apontando para a nossa jornada aqui, irmãos, como meros peregrinos e forasteiros. Porque a nossa casa não é aqui, o nosso lar não é aqui. Deus continua chamando os homens a se aproximarem dele, não por mérito próprio, mas por meio de Cristo, como Pedro exorta. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Você tem respondido a esse chamado e buscado santidade na sua vida, irmãos? Porque quem vai morar no céu está vivendo em santidade. Ele caminha para isso. A vida dele está sendo marcada para isso. Nós falamos na escola bíblica dominical que Deus nos matricula quando ouvimos o evangelho numa escola de santidade. Você é matriculado, irmãos, porque você vai aprender a ter os modos, a atitude correta de um cidadão que vai estar no céu. E quando você abrir a Bíblia, por exemplo, nessa passagem de Apocalipse, você está aprendendo, você está vendo as descrições espirituais, irmãos, desse lugar, da grandeza e da majestade, do poder que envolve esse lugar, o lugar onde você é convidado a habitar, onde você é convocado a estar. João ele vai dizer no versículo 2: E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aqui nós temos então, irmãos, João descrevendo não apenas este lugar maravilhoso, mas agora descrevendo que esse lugar tem um trono. Eis que estava sentado. O que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. É o que o texto vai dizer no versículo 3. Então nós temos aqui, irmãos, João dizendo, o trono simboliza a soberania absoluta de Deus. Ele governa com justiça, poder e majestade inigualáveis. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Muitas pessoas têm uma visão do céu, irmãos, como um lugar, como se fosse umas férias, onde você vai viver sem compromisso, fazendo as coisas do jeito que você quer. No entanto, quando você olha para o céu, irmãos, a primeira coisa que João vê é um trono majestoso. Ele vê um trono grandioso. E o que simboliza esse trono? A soberania de Deus, o governo de Deus. Deus, ele governa todas as coisas sentado sobre um trono. A visão do trono nos chama a submissão e confiança no Deus que reina soberano sobre todas as coisas. Como você tem respondido à soberania de Deus em sua vida? Irmãos, o grande problema dos homens, o teu grande problema, o meu grande problema antes da vida cristã, e eu confesso que também é o meu problema até hoje, é lidar com a soberania de Deus. Por quê, irmãos? Nós, tendo um coração rebelde e duro, queremos fazer as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, e nós ignoramos que no trono, não sou eu que vou estar sentado nesse trono, não sou eu que estou sentado num trono.
Não é o André, não é os irmãos aqui, nenhum homem ou um anjo, mas é Deus que está sentado num trono. E nessa posição ele governa todas as coisas. E sendo um governante, a vontade dele não é um mero pedido. Isso, irmãos, é um convite para que possamos pensar. Eu tenho certeza. João aqui diz que ele foi arrebatado no espírito quando ele teve essa visão. O seu ser ficou totalmente desconectado da realidade presente para que ele pudesse ver esse trono, meus irmãos. E nós aqui, irmãos, será que nós vamos ter essa visão como João? Não espere por esse tipo de manifestação, meus irmãos, porque isso já aconteceu e está registrado na palavra, para que você possa ler e examinar e extrair as verdades espirituais que isso quer nos ensinar. Nós, enquanto crentes, para você adorar a Deus em sua santidade, você precisa ter uma noção clara de que Deus é o que, irmãos? Soberano. Isso é muito importante. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. Ele vê aquele que estava sentado no trono. Nota, irmãos, que o texto de nenhuma maneira quebra o segundo mandamento: não terás imagens diante de mim. Porque o que João vê não são meras formas, ele vê luzes que não têm uma forma clara, tem cores vivas, como essas pedras, jaspe e sardônica. Já ouviram falar dessas pedras, meus irmãos? Vou explicar aos irmãos. Jaspe e sardônica são pedras brilhantes, que na visão simbolizam a luz da glória de Deus. Ele tem uma visão, irmãos, da soberania de Deus e tem uma visão da glória daqueles que está sentado sobre este trono soberano. E esse ser, ele é semelhante à pedra jaspe e sardônica. Jaspe é uma pedra brilhante e clara. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 11, João diz algo que vai trazer clareza sobre essa pedra. Ele diz: e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra jaspe, como o cristal resplandecente. Então, talvez, irmãos, uma pedra que fique mais clara para a gente entender a pedra jaspe seja o diamante. Ao ler Apocalipse 21, então nós sabemos que quem está sentado neste trono, que João consegue ver os reflexos da glória, é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem está sentado nesse trono de glória, que você consegue ver os reflexos da sua glória. Essa é a jaspe. Portanto, a gente vai identificar ela como um diamante. Sardônica, a partir da qual a cidade de Sardes tem o nome, é um rubi vermelho sangue, muito forte. Ele também expressa a beleza brilhante da glória de Deus. E também pode simbolizar algo, irmãos, assustador. Deve ter sido assustador para João e deve também ser assustador para nós. Porque a pedra sardônica, que é uma pedra com cor de fogo brilhante, ela representa a glória da ira de Deus. Se você lê o Apocalipse, nesse contexto que nós estamos lendo aqui, irmãos, do capítulo 4 e o capítulo 5, capítulo 6 em diante, você vai ver a glória de Deus por meio dos seus juízos que ele vai derramar sobre as nações, sobre os homens que vivem longe de Deus. Nós estamos vendo alguns documentários sobre o que os homens têm feito nessas guerras, grandes imperadores e homens políticos, autoridades, matado milhões e milhões de pessoas sem um pingo de remorso, meus irmãos. E quando a gente olha para essa pedra sardônica, a luz dessa pedra, que traz essa figura para nós gloriosa, esse fogo ardente, nós sabemos, irmãos, que Deus em sua santidade vai ser exaltado, lançando nações inteiras, irmãos, no inferno, que inclusive é chamado de lago de fogo, se você quiser ter uma descrição mais apropriada no livro de Apocalipse. Portanto, meus irmãos, quando João vê a glória de Deus, ele não vê meros pisca-pisca de Natal, meus irmãos. Ele vê uma glória imensa e poderosa que um dia lançará não pequeninos homens, mas nações inteiras no inferno, no lago de fogo, por causa dos seus pecados,
porque aquele que se assenta sobre esse trono majestoso de glória, irmãos, como diz o profeta, sequer ele pode olhar para o pecado com favor, de tanta fúria que isso traz a ele. Então, com ira, ele reprova os pecados que são cometidos perante os seus santos olhos. A palavra vai descrever, o Apocalipse vai descrever Jesus dessa maneira em outras passagens. Esse é algo terrível, irmãos, que devemos atentar quando nós pensamos na majestade de Deus. Você não está diante de um Deus que mais parece o Papai Noel, não, meus irmãos. Ou que mais parece um gênio da lâmpada, que você esfrega e ele vai fazer o desejo que você quer, como muitos pregadores pregam por aí, irmãos. Você vê um ser assentado majestosamente e eternamente, e do trono dele, irmãos, ele derrama juízo sobre as nações. No entanto, irmãos, se João tivesse só essa visão, só esse aspecto da visão da glória de Deus, teríamos esperança? Não, porque você deveria estar lá no meio. Cada um de nós, irmãos, deveria estar juntamente com os ímpios de toda a terra no lago de fogo ou no inferno. No entanto, olha o que o texto vai dizer no versículo 3. O que João vê, irmãos? Em volta do trono, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. A esmeralda é uma pedrinha verde brilhante. Já viram isso? Já viram algum objeto, alguma joia? O arco-íris, né? Como nós temos na Bíblia, irmãos, é uma figura que João vê que vai, de certa forma, equilibrar a visão. Porque vai misturar a glória da justiça e da ira de Deus com a glória da sua misericórdia e da sua fidelidade. O arco-íris, ao redor do trono, oferece um equilíbrio consolador para os intensos relâmpagos que procedem do trono de Deus, da glória daquele que está sentado, que é como sardônica, essa pedra afogueada, cor de fogo. Em Gênesis, quando a gente lê no capítulo 9, versículo 13 ao versículo 17, nós temos ali o arco-íris que Deus trouxe para simbolizar uma aliança que ele faz com o homem de não destruir mais os homens pela água. Então teve uma grande catástrofe, um grande juízo de Deus que foi derramado pela água, irmãos. No entanto, Deus faz um arco que aponta para a sua misericórdia, para a sua graça. Os atributos de Deus sempre operam em plena harmonia. Sua ira nunca age em detrimento da sua fidelidade. O seu julgamento jamais anula as suas promessas. O poder e a santidade de Deus poderiam nos levar ao mais profundo terror, não fosse por sua fidelidade e sua misericórdia. Irmãos, quanto mais um crente consegue ver essas duas coisas de Deus, esses dois aspectos dos atributos de Deus, a glória da sua justiça, que é como fogo. Porque, irmãos, ele está bonzinho lá, neutro ao pecado que acontece no mundo. Tem pessoas que blasfemam o nome de Deus quando vê as injustiças. Onde está Deus? Se Deus existisse, não ia permitir tal e tal e tal coisa acontecer. As pessoas enchem a sua boca. Quando você olha para a palavra de Deus, irmãos, você vê que Deus, no tempo certo, vai trazer uma justiça apropriada para cada pecado cometido. Só que aí você tem que pensar. Do mesmo jeito que você olha para fora de você, você é chamado a examinar a tua própria vida e olhar para dentro de você. Porque esse aqui que reluz como sardônica, como uma pedra de fogo, ele não olha só para o que está fora, ele olha para dentro de você. Então você deve, como João, olhar para o que está ao redor do trono, o arco da sua promessa e da sua fidelidade, da sua graça, da misericórdia que ele oferece às nações por meio do seu Filho. Por meio de Cristo, irmãos, ele oferece misericórdia aos homens, para que eles possam ter esperança no mundo, para que eles possam ser consolados. Nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, precisamos, meus irmãos, dia após dia, sermos consolados por essas palavras. Aquele que está assentado num trono de glória, cujo rosto, cujo ser é como a pedra sardônica,
A sua santidade é como diamante puro e glorioso. Ele também olha para com misericórdia para nós. Ele governa com misericórdia. Então, irmãos, isso faz com que a gente pense em Deus de uma maneira diferente, como nós queremos, ou como o mundo nos apresenta. Um Deus morto, inerte, que não tem poder para nada. Assim o mundo apresenta a Deus, meus irmãos, um ser distante e indiferente. Mas Deus não é distante e indiferente. Ele é presente, ele é onipresente, irmãos. Em seu poder, ele governa e ele requer a adoração diante do nome dele, irmãos, de uma maneira muito clara, à luz da Bíblia, e não do jeito que você acha, não é do jeito que eu acho, mas do jeito que a palavra de Deus revela. Adoração dos seres celestiais. Depois que nós vimos o lugar onde Deus está ali sendo adorado, assentado sobre um trono, e o aspecto daquele que está sentado no trono, irmãos, nós vamos ter uma descrição da adoração que é feita. E a primeira coisa que nós temos na passagem sobre como que a adoração é feita, nós temos dois grupos de seres. O primeiro grupo de seres são os 24 anciãos do versículo 4. E depois nós vamos ter os 4 animais. O que são esses 24 anciãos? O versículo 4 diz: e ao redor do trono havia 24 animais, 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. Vamos pensar então aqui por partes. Os 24 anciãos representam o povo de Deus em todas as eras. Entenderam? Quando eu leio essa passagem, o que representa os 24 anciãos? O povo de Deus sobre a terra. Eles estão vestidos de branco, simbolizando a pureza, e usam coroas de ouro. Vitorinos, o comentarista latino mais antigo do Apocalipse, diz que os anciãos representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Assim, os 24 anciãos formam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. 12 patriarcas e 12 apóstolos que estão ali numa figura representando toda a igreja. E o que eles usam na cabeça, meus irmãos? Coroa de ouro. E todo aquele que luta, vai dizer em 1 Coríntios 9, 25, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O apóstolo Paulo vai descrever essa coroa lá em Coríntios. Ele vai falar dessa coroa que está sobre a cabeça da igreja, de cada um que ouviu o evangelho, que creu em Cristo. Um dia terá uma coroa sobre a sua cabeça. E que tipo de coroa é essa, irmãos? Uma coroa de glória. Paulo vai dizer que é uma coroa incorruptível. E o texto que Paulo usa aqui em 1 Coríntios faz um contraste, irmãos, entre os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, Davi, e as coroas que nós vamos receber nos Jogos Olímpicos. Os irmãos sabem, eles recebem lá pela recompensa por ter chegado ao primeiro lugar numa corrida, ou no campeonato de futebol, por exemplo, a coroa de primeiro lugar, de campeão, e as pessoas vão gastar a sua vida para fazer aquilo. Então, uma criancinha, por exemplo, na China, vai ter olheiros. Eles vão ficar olhando as crianças nas escolas para descobrir quem tem talento para ser um jogador, para ser um atleta olímpico. Depois que aquela criança é selecionada pelo governo, irmãos, a vida dela muda completamente. Ela não vai ficar brincando mais na rua, ela não vai ter mais descanso, ela não vai ficar mais mexendo em celular, ela vai ter tempo mais para os seus pais. Pouquíssimo tempo, porque todos os dias da vida dela vai ser envolvida em treinamento, em preparação para que um dia ela possa participar de uma Olimpíada, receber uma medalha que nem é de ouro de verdade, é só pintada de ouro, para depois enferrujar e acabar. E aquela pessoa envelhecer e depois ou então jogar aquela medalha no meio das meias que ela guarda na gaveta, que já havia dizendo isso. Os medalhistas olímpicos, aquilo perde tanto valor que ele joga em qualquer lugar na casa dele. Essas são as coroas humanas, meus irmãos.
toda a glória que o ser humano busca na terra. Vamos pensar, meus irmãos, na beleza da juventude. Moças que eram tão bonitas nas juventudes. Não passa rápido, irmãs? Passa rápido, não é? Irmãos, é a glória da força que nós temos na juventude também não passa? Não vai passando conforme o tempo vamos andando no mundo. Todas as glórias que nós tentamos colocar na nossa cabeça, irmãos, o que você vai observar? Elas enferrujam e vão cair da nossa cabeça. No entanto, essa glória incorruptível, essa coroa incorruptível, irmãos, é reservada para nós nos céus. Esses 24 anciãos, a igreja de Deus, que o adora na eternidade, recebeu uma coroa de ouro. E aqui é muito importante esse detalhe. Embora a visão que João tem, irmãos, Deus usa elementos aqui que são limitados. Mas o ouro é um deles. O ouro tem grande valor, meus irmãos, porque ele não é como, por exemplo, o ferro, que enferruja muito rápido. O que acontece com o ouro? Ele é muito durável. Então as pessoas vão lá nas pirâmides ou em lugares para desenterrar os faraós do Egito, porque o que tem lá? Ouro que tem 3.000 anos, 4.000 anos talvez, porque o ouro é uma coisa que dura, ao contrário, irmãos, das coisas desse mundo. Então, nós temos a palavra falando disso muito abundantemente. Só para citar outro versículo, Pedro diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5, versículo 4. Você quer receber uma coroa incorruptível de glória, irmãos? Você tem que crer em Cristo. Porque quem vai colocar essa coroa na sua cabeça é o Senhor Jesus. Não é uma coroa que você vai fazer como Napoleão, que colocou sobre a sua própria cabeça, como rei. Você vai receber de Cristo essa coroa se você estiver nele. Mas esses 24 anciãos não usavam apenas coroas, ele também tinha vestes brancas. O que são essas vestes brancas? Cristo prometeu aos crentes de Sardes que eles iriam usar vestes brancas. E ele aconselhou a apóstata igreja de Laodiceia para que comprasse roupas brancas para se vestir, comprasse de Cristo roupas brancas. Na ceia das bodas do Cordeiro, a sua noiva vai usar um vestido de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Capítulo 19, versículo 8 de Apocalipse. Esses seres não só apenas usam uma coroa apropriada para a sua posição na glória, mas usam roupas apropriadas. De cor essa roupa? Brancas. E o que essas roupas são, irmãos? As justiças dos santos. Agora eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Você acha que você consegue produzir justiça própria para se apresentar lá na glória? Não. Alguém precisa te dar esta roupa. E quem que dá essa roupa para nós, irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo te dá uma roupa branca, é a roupa dele. Você não vai ter outra roupa para poder usar no céu, meus irmãos. Somente uma roupa e ela não é tua, é roupa de Cristo. Mas Cristo dá ela para você e por isso você pode chamar que essa roupa é tua. Você pode se vestir dela. Nós falamos na escola bíblica de manhã cedo sobre a justificação pela fé. Se você creu em Cristo, irmãos, ele te declara justo perante os olhos da justiça de Deus. E ao ser declarado justo, irmãos, você está se vestindo da justiça de Cristo. Então você está com vestes apropriadas para estar na presença de Deus eternamente na glória. Vocês observaram, irmãos, Jesus convocando as pessoas a comprarem essas roupas aqui, a usarem, a colocarem essas roupas, a buscarem um jeito de se adequarem apropriadamente antes. Vamos pensar aqui, irmãos, numa ilustração. Se você é convidado para uma festa muito chique, você vai se arrumar na hora da festa? Provavelmente você vai se dedicar vários dias fazendo unha, você vai pintar a tua unha, você vai lá passar uma maquiagem, vai passar no salão 5, 6 horas no salão, porque a festa exige uma preparação anterior. Isso não é sábio, meus irmãos? Você quer estar lá bonita numa festa, não é assim?
A noiva de Cristo não vai estar bonita na festa, Joana? Vai estar muito bonita. Todos os olhos vão estar voltados para ela no céu. Os anjos em sua glória vão olhar para a noiva de Cristo, cruzando os portais celestes e sendo elevada aos céus para estar diante do seu noivo, que é Cristo. As roupas que essa mulher gloriosa e majestosa, com coroa de ouro sobre a sua cabeça, vai estar ali, irmãos, para os olhos de Cristo, para o deleite de Cristo. Mas essa mulher não foi preparada depois que ela entrou no céu. Ela foi preparada onde? Aqui na terra. Em Efésios nós lemos que Jesus Cristo se entregou por sua noiva e branqueou ela e lavou ela pela lavagem da palavra. Nós estamos aqui para ser branqueados pela palavra, meus irmãos, para que a luz, para que a roupa que você possa usar, irmãos, resplandeça a santidade de Cristo em você. Note, irmãos, quanta dignidade. Vocês pararam para pensar? Vocês pararam para pensar que seguir a Cristo não é uma coisa tonta, irmãos? Para cegos. O mundo nos rebaixa, irmãos. Isso é apropriado para o mundo, porque o mundo é cego para essas verdades. Mas se você é um crente, se você é cristão, saiba, irmãos, que a tua posição em Cristo, irmãos, é da mais alta dignidade. Você está sendo preparado para morar no céu. E você vai estar lá do jeito que Cristo quer. E por isso Ele está conduzindo a tua vida e te preparando para estar com Ele. Cada dia que você vive, irmãos, é uma preparação. Se você lê na Bíblia as histórias de como as princesas, como as mulheres dos reis eram preparadas, irmãos, e você vê ali não apenas dias, você vê anos de preparação. Aquelas mulheres eram separadas, anos e anos, com a dieta especial. Eram separadas para receber uma instrução, para se portarem de maneira digna. Irmãos, é isso que está acontecendo com a gente, irmãos. Você está sendo preparado para uma festa eterna, para as bodas do Cordeiro. Uma festa gloriosa. E você vai aprender a se portar dignamente nesta festa. Eu acho que Deus, irmãos, está te preparando. E como é que é isso, irmãos? Lutas, tribulações, dores, lágrimas, muitas vezes sofrimentos que você passa. Deus está tratando de você, Deus está cuidando da tua fé. Deus está lapidando o teu caráter. Deus está lapidando, irmãos, a tua convicção de como você tem que viver. O mundo, irmãos, anda de mal a pior. Olhe para as atitudes que as pessoas tomam diante das suas próprias vidas, como elas lidam com a sua vida. As pessoas destroem as suas vidas nos vícios, nas paixões. Mas você, enquanto crente, irmãos, é chamado a viver de uma maneira digna. Não estou falando aqui, irmãos, não entendo o mal que eu estou querendo dizer, que você tem que ver agora, tentar seguir regras de etiqueta, de como comer, beber. Não estou falando disso, eu estou falando de santidade ao Senhor. Eu estou falando de uma vida onde você vai orar a Deus, onde você vai curvar o seu ser diante dele e buscar respostas para a tua vida, direção para como viver diante de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, entendermos isso. O som que procede do trono, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Hoje à tarde teve uma chuva aqui, né? E quando começou os trovões, a primeira coisa que as crianças fizeram, ficaram com medo. Quando você escuta um trovão, né? O que a gente tem? Medo. Quem já viu aqui uma tempestade de raios mesmo, só de raio? Eu lembro que eu era criança, a última vez que eu vi realmente uma tempestade de raios aqui era Moreira. É assustador de ver os relâmpagos e os raios tomando conta do céu. E a figura que João vê, irmãos, esse trono e esse ser que está no trono, rodeado por 24 anciãos, não estão em silêncio. Você vê que do trono procedem o quê? Relâmpagos. Então tem luzes, relâmpagos, trovões e vozes. E o que isso é, irmãos? Isso nos conecta a Êxodo, quando Deus vai revelar a lei aos homens. Antes de que Moisés tivesse as tábuas da lei,
que Deus tivesse escrito aquelas tábuas com o seu próprio dedo, o que aconteceu antes? Trovões, relâmpagos e vozes que procediam do monte. O monte fumegava e estremecia. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O teólogo Berkeley comenta aqui que João está usando a imagem que é regularmente conectada com a presença de Deus. Meus irmãos, o mundo, ele é surdo. Não porque tem problema auditivo, mas porque ele ignora os trovões de Deus, os alertas que Deus tem dado à humanidade. Olha para as profecias se cumprindo diante de você. Olha para as profecias, irmãos, dos fins dos tempos se cumprindo diante de nós. As pessoas se importam, irmãos? As pessoas se importaram quando Noé estava pregando e anunciando que viria o juízo. Comiam, casavam e davam-se em casamento, e comiam e bebiam como se nada estivesse acontecendo. Porque, irmãos, o homem tem um coração pecaminoso e a essência do pecado, irmãos, é viver só para o aqui e para o agora. Não importa, ele não se importa com as consequências. Não é assim, irmãos? O pecado que nós cometemos, nós não sofremos por causa disso. E ao estarmos tão envolvidos com o nosso pecado, nós ignoramos o trovão e os barulhos e os alertas que Deus tem trazido à humanidade. Cada terremoto, cada relâmpago, cada catástrofe pessoal na sua vida, cada tribulação que você passa, como dizem alguns pregadores, é o megafone de Deus gritando no teu ouvido: se arrepende, se converte, o juízo é próximo, Jesus está voltando e você precisa acertar a tua vida enquanto é tempo. Deus prega por meio de trovões e relâmpagos, mas as pessoas não querem ouvir, não querem dar atenção. E isso é a ruína dos homens. O que João vê depois, no versículo 6, versículo 5? E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. São figuras bem complicadas, né, irmãos? Ué, irmão, Deus tem 7 Espíritos. Essa é uma linguagem simbólica, apontando para a perfeição do Espírito de Deus. Essas 7 lâmpadas também refletem o que, irmãos? A sabedoria que ilumina esse trono. O trono de Deus, irmãos, não é um trono de ira inconsequente e doida, é um trono de sabedoria, é a sabedoria do Espírito de Deus conduzindo cada coisa que acontece. E o que ele vê em sequência, no versículo 6, e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. O mar de vidro simboliza a grande distância que separa o trono de Deus, mesmo para alguém que se encontra à entrada do céu. Ele está na porta do céu que ele vê um mar de vidro, claro como um cristal. Isso simboliza a distância que existe, irmãos, entre pecadores e esse trono majestoso. Depois, nós temos os 4 animais, do versículo 6. No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Aqui, irmãos, este é talvez uma das partes mais complicadas de interpretar dessa passagem. O que seriam esses 4 animais? Alguns teólogos dizem que a tradução não é muito correta. Talvez a tradução melhor seriam 4 seres viventes. E eu concordo com essa observação. E um teólogo chamado Donald Richardson traz uma explicação sobre o significado desses 4 animais. 4 é o número cósmico. E as 4 criaturas viventes do versículo 6 são o símbolo de toda a criação redimida, transformada e aperfeiçoada e trazida para debaixo da obediência à vontade de Deus e manifestando a sua glória.
O que vai acontecer, irmãos, com os céus e a terra que nós estamos vendo? Como um estrondo vão passar. E o que vai dar lugar a eles? Novos céus e nova terra. Esses 4 seres representam toda a criação de Deus, céus e terra, animais, criaturas, montanhas, peixes, mares, oceanos, planetas, galáxias, mas agora representando elementos do novo céu e da nova terra. E é isso que nós vemos, irmãos, e todos esses seres agora adorando a Deus. O que a Bíblia diz sobre os céus e a terra agora? Que eles estão gemendo, aguardando a nossa redenção, gemendo de dor. A natureza geme de dor, as montanhas gemem de dor. Por quê, meus irmãos? Aguardando a redenção, aguardando o retorno de Cristo. Quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Fazer nova todas as coisas. Isso inclui toda a criação que também será redimida. Quando o pecado afetou a nós, irmãos, ele não atingiu só a nós. O pecado não afetou só a nossa vida. O pecado não trouxe maldição só para o homem. O que aconteceu com a terra que antes não produzia espinhos, que não produzia ortigas e outras coisas, ervas daninhas? Começou a produzir ervas que trazem sofrimento para o homem. Isso é uma maldição sobre a terra. Não é um propósito inicial para a terra. O pecado estragou as coisas. O jardim do Éden foi tirado das mãos dos homens. Então nós temos a terra como ela é hoje. Ainda vemos a beleza que é a terra, né, irmãos? A criação de Deus. Ainda assim vemos o quê? Catástrofes, problemas. Estamos passando por uma seca já por 3 anos aqui. Nossa região. Outras regiões são inundadas pelas chuvas que vêm de repente, terremotos e catástrofes. Na minha humilde opinião, são sinais de uma terra que está gemendo. No entanto, esses 4 seres aqui, esses 4 animais, representam, irmãos, a terra redimida, gloriosa, para adorar a Deus. Existe uma outra interpretação, que esses seres, 4 seres viventes, ou 4 animais, representam os anjos no céu. Eu penso que também essa é uma interpretação viável, talvez as duas. E o que eles fazem, irmãos, esses seres? O que esses seres fazem? Vamos primeiro falar, então, desses 4 animais, porque o versículo na sequência vai dizer o que eles fazem. Isso aponta para uma palavra: adoração. Esses seres estão adorando a Deus. Olha o que o versículo 8 e 9 diz: e os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Então você tem, irmãos, uma descrição clara desses seres adorando a Deus e exaltando qual atributo aqui 3 vezes? A santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Você tem, irmãos, a santidade deve nos levar à confissão e ao arrependimento. Como Isaías, devemos dizer: ai de mim, estou perdido. Isaías tem uma visão também da adoração. Mas Isaías vê a adoração dos anjos, dos serafins, quando os serafins estão olhando para o que está acontecendo na terra. E aqui você vê João olhando para o que está acontecendo no céu. Olha a diferença, irmãos. Olha o mistério aqui. E qual que é a reação apropriada dos serafins? Lá em Isaías, você vê, eles curvavam diante de Deus, tinham que tampar os olhos, tinham que tampar o corpo, tinham que cobrir as suas pernas, o seu ser, e voar clamando por toda parte que Deus é o quê? Santo, santo, santo. E aqui você vê esses seres fazendo a mesma coisa.
em total reverência, em total humildade, diante de Deus e da sua santidade. Pedro nos exorta a refletir essa santidade. O que diz 1 Pedro 1,15? Que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E isso inclui palavras, ações e pensamentos, de uma maneira muito prática, irmãos. Esses seres dizendo santo, 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 nós acabamos de dizer que nós estamos sendo preparados para isso. Como devemos viver, meus irmãos? Todo o nosso ser deve ser nossa vida deve ser uma busca por santidade, porque Deus é o que, irmãos? Santo, 3 vezes santo. É um eco do clamor dos serafins em Isaías. O termo Senhor Deus Todo-Poderoso substitui Senhor dos Exércitos. Isaías, os serafins vê o Senhor dos Exércitos, onde toda a glória dele ocupa toda a terra, mas é o Senhor dos Exércitos em batalha. Mas um dia, esse general, esse Senhor 3 vezes santo, um dia será aclamado como todo-poderoso que já venceu a sua batalha e estará adorando, estará para ser adorado diante da sua majestade. Por isso nós temos esse contraste entre esses dois textos. E aqui nós temos um cântico de louvor a Deus pela sua santidade, pela sua onipotência e pela sua eternidade. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: o que também estavam fazendo, irmãos, esses 24 anciãos? O que eles estavam dizendo? O versículo vai dizer para nós, no versículo 11: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Nota, irmãos, nós estamos aqui para adorar a Deus, meus irmãos. E esses 24 seres estão adorando a santidade de Deus, trazendo esse cântico de que Ele é digno de receber glória, honra e poder, no seu poder criador e sustentar todas as coisas. Os anciãos se prostram e lançam suas coroas diante do trono, reconhecendo que tudo que possuem vem de Deus. Eles exaltam o Senhor como Criador e sustentador de todas as coisas. A adoração aqui no céu, irmãos, ela não é centrada no homem. Ela é centrada em quem, meus irmãos? Em Deus. As pessoas, pela imaginação delas e pelo que é pregado em muitos lugares, as pessoas pensam que o céu é um lugar para o homem, simplesmente. E o homem se dá bem lá no céu. O homem é um ser minúsculo no céu, irmãos, comparado a quem está lá sendo adorado. E nós apenas estamos ali juntamente com outros seres para adorar a Deus em sua majestade e glória. Esses seres que tinham coroas sobre as suas cabeças, o que eles fazem ao dizer que esse ser maravilhoso é digno de glória, de honra e poder, irmãos? Eles tiram suas coroas e depositam aos pés de Cristo, se curvam em adoração. E isso representa, irmãos, que a glória que esses seres têm, que esses 24 anciãos têm, que representam cada um de nós, que somos cristãos, que somos crentes em Jesus Cristo, essa coroa não foi colocada em nós com a nossa força, essa coroa foi dada a nós por Cristo. E nós somos chamados a fazer o que com essa coroa, irmãos? Render glórias àquele que vive eternamente. Deus é santo, soberano e digno de toda adoração. Ele nos chama hoje a nos voltarmos para Ele em arrependimento e fé. Como você tem respondido à santidade de Deus? Você está disposto a deixar de lado suas próprias coroas e se prostrar diante deste trono de majestade? Cristo, o Cordeiro de Deus, nos abre o caminho para nos aproximarmos deste trono com confiança. Somente através da sua obra na cruz podemos ser feitos santos à sua imagem, meus irmãos. Nós somos chamados aqui na terra a nos conformarmos à imagem de Cristo. E ao nos conformarmos à imagem de Cristo, estamos sendo preparados para estas vestes brancas de santidade e para essa coroa de graça, gloriosa coroa de graça que está sobre as nossas cabeças, ou que será colocada sobre as nossas cabeças, para um dia
depositarmos aos pés do nosso Senhor e Salvador. Percebe, irmãos, a dignidade e o propósito elevado que Deus tem para a sua vida? O mundo busca desfigurar a imagem de Deus que existe sobre você com o pecado. O teu próprio coração te puxa para isso, como cordas do pecado, da mentira e do engano. Satanás te engana e te seduz, irmãos, com quinquilharias de segunda mão, vendidas aí, a preço de banana, para que você troque essa coroa de graça gloriosa por coroas que vão enferrujar aqui na terra, por roupas, irmãos, que não são dignas, por roupas que não vão te trazer dignidade para você estar no céu. E essas roupas e essas coroas só podem ser dadas por meio do Senhor Jesus Cristo. É o que Ele te oferece aqui nesta noite. E se você crê nele, e se você se arrepende dos seus pecados, é o que Ele vai dar para você. É o que Ele garante a você. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor.